isso é interessante, porque nos bustos a gente pode fazer essa pesquisa de ver quem as personalidades que são da mesma área. Aí mais já afinidade. tem gente, né? Já tem busto aí, que a pessoa está andando aí, já passou na frente do busto, olhou para si mesmo. Espelho, né? É uma espécie de espelho. Espelho deformado, assim mesmo. Como é que fica? Professor Valdo? É interessante. Professor Valdo, inclusive, só um parentezinho, na sexta-feira o senhor comentou alguma coisa a esse respeito da equipe da dessomatologia, de repente estaria trabalhando com Zéfiro. Poderia comentar um pouquinho sobre isso rapidamente? Não, o que eu vejo aí é o seguinte, o Zéfiro no século XIX tinha uma equipe. Agora o trabalho nosso era de ajudar as pessoas, conscientes, que estavam na pré-dessomática. Então a gente começava a seguir aquilo e já sabia. Igual aquele gato que ficava no leito do paciente para mostrar que ele ia morrer. Então a gente ficava e rondava a situação, já preparando o ambiente. Que isso é justamente antípoda, o contrário, o outro extremo da condição da pessoa que vai renascer e que fica rondando os pais futuros. Os pais, às vezes, nem se encontraram, estão na fase de noivado, um só tocou na mãozinha da nona, todo, e ficou só nisso. No entanto, ele sabe que ali ainda vai ter algum contato que vai atraí-lo para a vida humana. Então, veja, aí nós trabalhávamos o contrário, que é a pessoa que ia dessomar, para fazer a recepção, o acolhimento desse povo. Agora, com isso, a gente se especializou muito, depois de muito tempo trabalhando nisso, com muita gente, todo tipo. E outra coisa, às vezes o processo era individual, outra hora era grupal, outra hora era coletivo, grandão. Acidentes, inundações, tragédias, furacões, vulcões, você está entendendo? Tudo isso a gente entrava em muito lugar. Não foi só processo na Europa, nada disso não, a gente saiu fora também. E essa equipe do colégio teria, de uma certa forma, participado também desse trabalho, do colégio? Não, aí tem muita gente aqui que trabalhou com isso, está entendendo? Agora, o que eu falei é que, por exemplo, dessa minha equipe lá de 6, que eu tenho certeza, o Everton era um deles. Por isso que é que ele está chegado comigo, eu com ele, com esse trabalho, que nós nos entendemos bem na história. Eu confio plenamente nele, nas coisas que ele faz no computador. Eu não preciso estar fazendo revisão. E outra coisa, a coisa mais difícil que tem intelectualmente, que eu acho, eu não sei se todo mundo é assim, mas a coisa mais difícil que eu acho, em matéria intelectual, é deixar a revisão final para os outros. Eu não confio nisso. Pode ser quem for. Agora, com ele, eu tenho confiança. Mas pode ser pessoa que está acostumada comigo, que viu tudo, Não, antes de publicar, é bom a gente dar uma olhada dela. Então, veja, isso é seríssimo, esse processo desse, vamos dizer, o contingenciamento de vida prosêmica, com a vivência prolongada. Isso, então, é que dá mais gabarito, entendimento e tudo mais. Agora, ó, eu tive muito contato, quer dizer, o Zé teve muito contato com muita gente aqui. Uns mais do que outros. Uns estão ainda assim, 20% dentro daquilo. Outro 40%, o outro 60%. Entende? É difícil até a pessoa se encaixar em tudo que ela deve nessa vida com esse novo corpo. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Isso você atribui essa dificuldade de se encaixar ao que? A mesologia, a Agora, vida por exemplo, humana? Que é? Uma das coisas, eu estava falando para ele hoje, eu estou lá fazendo um verbete para explicar isso aí com mais calma. São detalhes que eu quero colocar agora no dicionário. Que é o problema é o seguinte, uma coisa que eu já percebi é o seguinte, a personalidade consecutiva, a melhor coisa que tem é a hora que ela decidiu, se identificou, admitiu, ela assimilou o processo da condição dela como personalidade consecutiva e ela viu como é a outra personalidade. E aquela outra personalidade
ela começa a ver quais eram os trafores que ela tem, os megatrafores. E ela começa a imprimir isso, mas de uma maneira absoluta, séria, organizada. Está entendendo? De uma maneira, isso é a melhor coisa que tem na questão da personalidade consecutiva. Da turma que eu tenho visto, a maioria, eu não preciso nem de falar, que devido ao nosso processo aqui de estudo com cosmoética, CPC, o problema da evolução, o processo da ProEx, complexo, a pessoa já acerta o passo, por ela mesma, sem eu precisar de falar nada. Agora, eu tenho visto isso, são muitos. Agora, ó, eu já tinha visto que isso funciona desde lá de Uberaba. Quer dizer, já faz quase 50 anos que eu vejo essas coisas. Entende? Agora, conosco aqui, a coisa é mais absurdamente clara. Fica tudo óbvio. Agora, o que eu vejo é esse. Trabalhar com isso agora vale a pena, porque é turma que já trabalhou lá. Todo mundo, eu te falei daquela vez que nós conversamos com mais calma lá embaixo, que todo mundo que vai trabalhar no processo da longevidade, na dessomática, no problema da tanatofobia, porque isso já era meus estudos da década de 60, de 70, o projeciologia, eu falo de estudo sobre a tanatologia, a tanatofobia, os problemas todos isso aí. Toda essa turma é daquela turma do século XIX. É gente que trabalhava com isso. Eles não vêm à toa. A pessoa não tem tendência assim, porque foi criada ontem ou na semana passada. Não. Isso já vem de muito tempo. É muito difícil a pessoa criar tendências positivas, evolutivas, cosmoéticas. Isso é preciso ter muita raiz para chegar aqui. Por isso que eu falo, vocês são os zerados dessa história. É muito alto esforço que todo mundo fez para chegar nisso. Valdo, e você quantificaria, por exemplo, quantas vidas ou quantos séculos para a pessoa ter essa base mais estruturada, assim, para a gente ter uma ideia? Não, eu não vejo por aí, não. Esse negócio de séculos e milênios, eu tirei do meu processo estatístico há muito tempo, pelo seguinte, porque uma pessoa, às vezes, ela pode mudar de uma hora para outra. Entende? Entendi. Às vezes, há um processo de uma interligação que ninguém sabe como. Às vezes uma vida vale muito mais que às várias vezes outras. Um processo de uma pessoa que passaram 2 milênios, ela então encontra com outra, que o homem, por exemplo, era a mulher dele. Então, ela encontra e vê que ele hoje é praticamente um serenão, e ela não. Aquilo muda a mulher. Na hora. Uma mutação. Você está entendendo? Há um processo, então, aí, que a gente... Há determinados mega estímulos evolutivos. Esses mega estímulos, eu ainda não fiz ainda a classificação deles. É isso que eu ia te pedir, vale a pena. Tem muita coisa para ser feita nisso. Porque um desses... Mega estímulos. Sabe, são os mega impulsos. Entende? Aqueles super mão na roda. Combustível. Recebe de uma hora para outra. Agora veja, isso forma às vezes... As possíveis mutações que tem na vida da pessoa é só através disso. Eu não vejo as mega revelações entram nisso aí no outro percentual, mas a gente às vezes vê agora, que a pessoa muda. Eu tenho falado uma porção de coisa aqui. Por exemplo, você pensou? Eu, por exemplo, eu não me abalei com aquele nosso amigo lá em Manhattan, em New York, a hora que ele fala, deixa eu ver seu ombro esquerdo. Sim. Mas vamos supor que eu chego perto de uma pessoa, vejo a situação como é que é e falo isso para ela. Nossa. Vai causar um impacto, problema. A pessoa vai ficar sem dormir muito tempo. Porque isso é uma coisa tão insólita, tão diferente, tão besta, tão rara, dá um impacto. Então, eu estou dando só um exemplo frugal, à toa, passado, superficial. Mas agora e esses profundos? Por exemplo, a hora que descobri que aquela pessoa que você... E outra coisa, isso aconteceu. Quem é aqui que não deve ter tido já contato com aquela consciência, seja homem ou mulher naquela vida, que hoje é do jeito que eu sou com a monja? É um monte de gente. Nós somos os zerados. Aonde é que deve ter isso mais? É conosco, é com essa turma, é com essa equipe. Por isso que esse povo fica tudo corroendo o cotovelo na internet, inventam coisas a meu respeito, a conscienciologia. Para eles, se pudessem, eles afundariam a gente até amanhã cedo.
para acabar com tudo, não deixar nada. Dá uma do Bashar, aquele da Síria, que está acabando com todo mundo. Se pudesse, eles acabariam com a gente. Entende? Sim. Por causa disso. Tudo emotivo. Agora, o processo emotivo, animal, proto-reptiliano, eles não veem essas sutilezas que nós estamos falando com toda sinceridade. Eles não querem ter sinceridade. A maioria de religião não quer isso. Não se fala a verdade. É aquilo do Chico Xavier. Verdade? Nem Jesus Cristo não falou, eu que vou falar. Entende? Agora, então, a Tares é muito difícil. Mas é ela que ajuda. Agora, a hora que eu falo aqui, personalidade psicopática, o povo tudo desmaia. Estão falando em me levar para a barra dos tribunais. Leva que nós vamos mostrar que lá vai ter também. Personalidade psicopática é o que não falta. Você hoje está passando aqui quase 2 horas falando de personalidade psicopática. O que é um consumidor excessivo? Uma personalidade psicopática. Alguém aí quer refutar isso? Desatinada, né? A vida é dura. Falar a verdade não é fácil. Você sempre vai ter. Mas, enfim, a caravana passa e os cães a cachorrada ladra. Não é isso? Lá, a sua turma. É o preço do posicionamento, né? Que você fala também. Valdo. Tudo tem ônus. Agora, ó, o que é duro, que esse povo precisava de ter, mas eles não têm, porque não tem outro jeito, é que eles não têm o bônus aqui. O bônus é só depois. Aqui eles têm que enfrentar o ônus. Eles não querem. Eles querem o bônus. Que é uma loucura. A abordagem é totalmente errônea. Volto.